pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 17, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol, Flamengo e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e eu vou ficar aqui olhando a briga de vocês para ver quem é o maior rival do Flamengo. Olá, eu sou o PV e Renatinho é melhor que CR7 e Messi juntos. Olá, eu sou o Gabriel Barros e eu nem sei, é tão time de advogado que até os próprios jogadores estão entrando com recurso. Oi, eu sou o Aquino, saudações vascaínos, e 2017 foi o ano que não terminou pra gente, mas eu vejo nossa carta de alforria no horizonte Cruz Maltino em 2018. Bora, Eurico! Saudações, galera do mal, que é o Nick. E chora vascaíno, chora alvinegro, chora tricolor, um mundial vocês nunca vão ter. E-mail! Já fugiu pra não ter treta, né? Já chamou o e-mail pra não dar oportunidade. Vocês podem ter um mundial, mas eu tenho o Renatinho. É verdade. Então, meus amigos, estamos aqui agora no momento Fala Que Eu Te Escuto, esse momento maravilhoso, esse momento gostoso, supimpa, estrogonoficamente delicioso, porque hoje vamos ouvir o que você tem a nos dizer. Estou aqui também com o Nick. E aí, Nick? Tô sempre aqui, como Deus nos permite sempre, graças a ele. Eu tô um pouco mais religioso, né, porque o Gabriel foi embora do Flamengo, então eu tô acreditando mais no Senhor Jesus. Prova que Deus existe. Amém. Amém. Ouviu, amém? Amém. Prova que Deus existe, né? E como no último programa, esse ano a gente tá tentando fazer um e-mail, só não a gente, revisando nossos participantes, tendo sempre alguém do nosso cast aqui participando dos e-mails com a gente. E nos e-mails de hoje, Thiago Marques está aqui com a gente, Thiago. Palmas de edição. Ó, eu falei palmas de edição do último programa, o Gonzaga esqueceu de subir as palmas de edição. Sobe as palmas de edição aí pro Thiago, pô. Palmas de edição, por favor. Aí. Editor, produção. Aí. Obrigado, galera. É sempre um prazer estar com vocês. Mas aí estamos aqui para falar besteira, estamos aqui para falar com nossos ouvintes, Nick. E por onde ele pode falar com a gente? Através de onde? Ele pode falar com a gente através de todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, todos pelo FlamengoCast, @FlamengoCast, e também pelo nosso e-mail, que qual é o nosso e-mail, Gonzaga? Fala pra eles. Eu digo pra você, Nick, fala que eu te escuto, @flamengocast.com.br, que foi onde o nosso ouvinte, né, desde sempre aqui, o Matheus, nos mandou um recado pra gente, um e-mail para nós, sobre, referente ao Flamengo Cast 15, aquele que falamos, né? Sobre... O que foi o 15 mesmo? Já esqueci. Foi o nosso compilado. Ai, que lindo. O compilado, aquele compilado maravilhoso. Você também pode ouvir. Delícia. Maravilha. Bom, ele disse o seguinte. Olá, sou eu, Matheus, de novo, porque quem não sabe, o Matheus já entrou em contato com a gente antes, então ele falou, Matheus, é o Matheus de novo, e eu escuto o Flamengo Cast desde o primeiro dia de vida. Meu Deus, ele já nasceu ouvindo, ele é um... Caramba, cara! Ele é o Martin McFly, de volta pro futuro, ele já ouvia e... Olha, ele tem informações do futuro importantes. Parabéns. Olha esse plot twist. Olha esse plot twist. Que coisa maravilhosa. Talvez ele já escute nosso programa que a gente ainda nem gravou. Futuro. Caraca, entendeu? Mano. Eu já ia perguntar pra ele se a minha carreira jornalística deu certo, mas eu prefiro não descobrir agora. Será que ele pode nos passar algumas informações sobre o mercado financeiro, o mercado de ações aí, pra gente, né, ganhar uma grana? Olha só. Ele pode me dizer só quem vai ganhar o Super Bowl pra eu postar. Boa. Placar, né? Botar o placar. Gostaria de acrescentar a minha opinião sobre a situação dos treinadores do Flamengo. Na minha visão, faltou ética profissional ao senhor Rueda, pois ele usou o Flamengo como segunda alternativa, abre parênteses, caso as coisas com o Chile dessem errado, fecha, sendo que ele era contratado no Flamengo. Já sobre o novo treinador, não acredito que ele vá conseguir fazer muita coisa, pois o fato do Flamengo trazer o Moreno demonstra que o planejamento, grande aspas aí, do Rueda será seguido de alguma forma. E sendo assim, ele vai ter que montar um time com a cabeça do Rueda, porque os outros jogadores, porque são jogadores que ele pediu. Enfim, peço desculpa pelo meu nome,
Abraço, saudações rubro-negras, saudações também para você, Matheus. Continue nos mandando. E se você for nos enviar e-mail, o que ele tem que fazer, Nick? A pessoa que envia e-mail pra gente tem que sempre lembrar de botar o nome, obviamente, e de onde é a cidade que tá falando. Não precisa necessariamente ser a cidade brasileira, se você estiver falando do Arizona, nos Estados Unidos, enfim, mande sua cidade, né? Isso aí. País, obviamente, se não for brasileiro. Mas diga de onde você está se comunicando com a gente, é sempre bom a gente ter esse feedback, essa informação. É sempre legal saber essas coisas. É tipo aquela gravação de quando você liga a cobrar. Diga o seu nome e a cidade onde está falando. Exato. É isso aí, Matheus, um grande abraço para você. Matheus é um grande ouvinte nosso, que já nos mandou mensagem anteriormente. Continue ouvindo, Matheus, que tamo junto, é nóis. E sobre o Rueda aí, o que vocês têm a dizer aí? Sobre essa opinião dele, vocês concordam com ele? Bom, e sobre o Rueda, cara, eu acho que o cara é profissional. Se ele teve uma proposta de trabalho melhor e mais vantajosa para a carreira dele, eu não acredito que ele fez errado. O problema é que eu sou flamenguista e como um flamenguista, como rubro-negro, a gente se sente, sabe, traído. É um sentimento de, o cara abandonou a gente, simplesmente trocou. Mas a gente tá tanto acostumado a ver time dando pé na bunda de treinador, que de vez em quando vê o treinador dando pé na bunda do time. É estranho sentimento, né? Fica meio perdido, né? É diferente. É sentimento. Foi diferente, mas eu também senti. Eu disse isso, eu vou até repetir pra quem ainda não ouviu. Eu entendo o Rueda, eu só não gostei da postura dele, a forma como ele tratou tudo. Isso aí que eu questiono bastante. Mas o que ele fez, cara, é normal pro profissional, eu não vejo nada de errado. Se tivesse sido com algum outro time, com algum rival, a gente estaria dando risada e tal. Então, coisas que acontecem não só no futebol, mas no mundo esportivo e até profissional, até saindo do âmbito esportivo. Coisas que acontecem, segue a vida também com o Carpegiani agora. Vida que segue. Importante, Gabriel e Marcelo foram embora. Eu tô nesse pico, eu tô nessa vibe. Eu tô atirando pra esse lado. Minha felicidade é essa, né? Eu tô atirando pra esse lado mesmo. E nem toda saída é negativa. Nem toda saída é importante frisar que essa semana agora nós não podemos anunciar ainda o que é exatamente, mas tivemos a confirmação de um dos maiores, talvez o maior Flamengo de todos os tempos, o maior divisor de águas desse programa. O Thiago tá mais empolgado, talvez até mais do que eu. Ele falou, nesse programa eu vou. Tô parecendo Poodle quando o dono chega em casa. Toda alegrezinha. Então, nas próximas semanas aqui, se não for na semana que vem, no mais tardar daqui a 2 semanas, a gente vai ter talvez o nosso maior programa. A primeira entrevista deste Flamengo Cast, entrevista mesmo com convidado, entrevistado, o cara que é digno de ser entrevistado por um blog do Flamengo. Importante dizer isso. Eu acredito que vai ser um grande programa, vocês só tem a esperar aí que está por vir. Maravilhoso, sensacional. Eu tô muito feliz. Muito bom, muito bom. A gente ainda não vai anunciar quem é, mas próximos dias aí nas redes sociais fiquem atentos que aguarde e sairá aí a notícia. E se você, meus amigos, quiser continuar ouvindo o nosso podcast, assim como o Matheus, assim como muitos outros rubro-negros, você pode cadastrar através do feed do iTunes e também para agregadores do Android. E não se esqueça do que teremos na Libertadores, Nick. Dê-nos uma palhinha para os nossos ouvintes aí. Nós teremos um programa maravilhoso na Libertadores, uma série de programas que o Gonzaga definiu bem no programa passado, um programa de outro mundo. Só isso que a gente tem a dizer. Um programa sensacional que a gente vai fazer na Libertadores. A gente não tá fazendo propaganda toda hora à toa, vai ser um programa realmente totalmente diferente do que a gente vem fazendo. Épico. Vai ser épico. Vai ser sensacional. Espero que vocês curtam. E a gente tá dando um trabalho danado pra fazer vai ser sinistro aí. A gente tá tendo um trabalho danado pra ter as ideias, pra juntar tudo. Então, espero de verdade que vocês curtam e vai valer a pena. Isso aí. Então, chega a sair fumaça da cabeça. É difícil, cara. Vai ser cross. Esse ano teremos muitas novidades, teremos muita coisa boa, você não pode ficar. E o desafio continua lá, hein? Eu quero que você apresente o nosso programa para os seus amigos rubro-negros, para aquela galera que gosta de futebol. Vamos crescer essa bagaça. Assim como o Matheus que manda os e-mails, você pode também nos mandar e-mail, mandar ouvinte para... Vamos ganhar ouvinte. Queremos ganhar o mundo, assim como o Flamengo de novo. Isso aí.
teremos convidados nesse programa hoje, agora que você está ouvindo. Digamos assim, temos convidados a nossos vizinhos de futebol, Nick, é isso aí? Temos uma galera um tanto diferente do que nós estamos acostumados, né? Foi uma luta para encontrar um vascaíno, por exemplo, para participar. Só Deus sabe o quanto eu me matei para encontrar um, se não fosse o Abdala, né? O Aquino que está participando, para quem não sabe, não foi dito isso ao longo do programa, então... Pois é. Pra quem não sabe, né, a gente nem disse isso ao longo do programa, pela primeira vez a gente tá anunciando uma coisa que a gente não disse ao longo do programa, geralmente a gente fala, já foi dito. Pois é, o Aquino que tá participando com a gente, o vascaíno, ele é padrasto do Abdala, nosso companheiro aqui de cast, então, cara, pra você ter noção de quanto foi difícil encontrar um vascaíno que topasse participar, que fosse maneiro de conversar, um cara gente boa, mas a gente encontrou, cara, super, super bacana e tal. É raro, foi um programa vascaíno de boa. Não, mas o programa foi muito bacana, o programa foi divertido, acho que dá pra vocês curtirem esse debate bacana aí sobre o Campeonato Carioca, sobre rivalidade. Foi um programa bem divertido, acho que vocês vão curtir. E a gente pretende fazer esse programa uma vez por ano, acho que todo início de Carioca dá pra chamar a galera pra fazer um programa anual aí, acho que dá pra fazer uma parada interessante. Isso aí. Então vamos ao programa. Rodinei, por favor, sinta-se à vontade. Rodinei! Ei, Rodinei! Vem, próximo bloco. Tamo junto. Meus amigos, estamos aqui hoje reunidos com a galera diferente hoje. Estamos reunidos com nossos rivais, nossos conterrâneos, rivais cariocas, todos aqui. Temos os 4 maiores clubes do Rio e o Vasco, viu? Rivais sim, inimigos talvez. Temos aqui os 4 maiores clubes do Rio e o Vasco. Bangu, a gente não conseguiu entrar em contato com nenhum torcedor. Chamamos o vascaíno aqui para fazer parte. Pra quem não sabe, eu tô aqui para representar o Olaria. Na verdade, a gente tem os quatro grandes e o gigante da colina, né? Que é o Vascão da Gama. E tem aquele time médio. Sabe aquele Botafogo que é o time médio? Acho que tá por aí também, né? Olha só. Esse programa vai ser bom. Esse programa vai ser bom. Vou parafrasear um grande jogador do passado. O cara vem na minha casa, quer sentar na janela, quer deitar na minha cama. Ai. Meus amigos, estamos hoje todos aqui reunidos para falar sobre rivalidade carioca. O Campeonato Carioca está aí. Começa hoje, na verdade começou ontem, né, que o Botafogo jogou. Verdade, né? Começou já. O pré-carioca já começou Na verdade, já começou há muito tempo. Sim, já começar de verdade. Começar de verdade, né? Agora que a gente vai ligar a TV e assistir de verdade, né? Ou não, talvez não. Aquele aviso que a gente sempre faz, né? Esse programa está sendo gravado antes, então a gente não sabe quanto foi Botafogo Portuguesa de ontem. Mas já aconteceu, né? E hoje tem a estreia de Flamengo e Vasco e amanhã o Fluminense, né? Então o Campeonato Carioca começando oficialmente. Exatamente. É isso aí. Graças a Deus ainda voltar a ver nosso time jogar. E hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre a rivalidade entre os clubes e as expectativas de cada um para esse ano de 2018. Pelo jeito tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo, né, de braçada tentando sair da miséria. Mas estamos aí mais uma vez. Rio de Janeiro é isso, né? Desde que o Pezão assumiu, tem sido isso aí mesmo. não é muito diferente disso não. Fora Pezão. A gente não tem como não falar de 2018 sem falar de 2017 primeiro, né? Então vamos recapitular como foi o ano dos times cariocas no ano passado, né? Acho que é importante começar por aí. Cara, eu posso começar aqui falando pelo gigante da colina. Não, tem que ser o segundo, vou começar. Esse é o PV Feijão que eu conheço. O que você achou de 2017 do Vasco? O saldo? Cara, foi um ano esquisito. Um ano com muita expectativa em relação à volta à Série A. O Vasco começou cedo. A equipe se representou já no início de janeiro, bem no comecinho ali. Participou daquela Florida Cup, deve ser muito legal para fazer um passeio, né? Bom para tirar tomar um 4x0 do Corinthians? Pois é. Por isso que foi bom para tomar um passeio, né? E futebol mesmo, nada muito interessante. Tirar foto com o Mickey. Essa parte legal, eu até gostei de ter participado também. Enfim, aí começou o estadual, sou mal também, entendeu? Daí com o time que a gente sempre ganha, o tal de Fluminense. E teve mais alguns tropeços. Vou pular aqui um pouco, falar da Copa do Brasil, porque foi eliminado rapidamente. Foi muito precoce, perdeu pro Vitória. E eu acho que no único período que o Vitória teve bem na temporada, eu acho que foi naquele início de temporada. Porque depois dali o Vitória sofreu muito lesão de jogador e muitos foram embora. E o Vitória acabou brigando pra não cair. Pegou o Vitória no melhor momento do Vitória, no momento que o Vasco não via bem.
Sim. Tanto que depois Na pegou o verdade, Vitória e deu uma sapecada. assim, não foi bem essa pecada, né? Mas Foi. O Rio foi 1x1. 4x1. Maracanã. Não, tô falando no Barradão. Lá no Barradão. Barradão, 4x1. já pulou pro brasileiro, calma aí, chega lá. Aí a Copa do Brasil foi relevante a derrota pro Vitória, porque foi 1x1 o primeiro jogo, empate, perdeu por 1x0 o segundo, mas foi a queda do Cristóvão Borges. Assumiu lá aquele cientista. Mais uma? Caraca, eu nem me lembrava que Cristóvão Borges era o técnico do Vasco do passado, cara. É difícil. Eu concordo com você. Mas aí assumiu o cientista maluco, inesquecível, Milton Mendes, né? Doidinho de pé. Enfim, teve seu valor. Acho que lançou aí uma molecada boa, ajudou a molecada boa a subir. Não achei o trabalho dele, não. Cara, eu não gostei, não, porque ele não conseguiu saldo, você pegar um saldo do trabalho dele, eu achei ruim. Não foi um trabalho espetacular, mas não achei um trabalho ruim de todo mundo, não. Os olhos, aquele treinador que não consegue fechar um time. E ele não conseguiu fechar um time. Ele fez alguns jogos, tipo o Vasco e Palmeiras ali, um jogo interessante, o Vasco quase levando. E logo no jogo seguinte ele mudou a equipe inteira, tomou um sapeca do Bahia. Pô, mudou pra quê, né? Enfim, sem muita justificativa. Então eu acho que ele demorou pra ter uma ideia, uma noção da equipe que ele tinha em mãos. Era uma equipe limitada, mas ele até achou alguns valores, alguns jogos bons. Mas não conseguiu fazer nada muito relevante com o grupo como um todo. Brigou com o Nenê, né? Brigou com o Martins Silva. Isso aí pra mim já basta você mandar embora, não importa quem seja. Né? Não tem como se chegar numa equipe que você tem como reserva o Jorginho, o garotinho francês que cantava antigamente, e um rapaz com um belo nome pra goleiro, que é o Gabriel Félix, mas para por aí. E você barra o Martins Silva, que é um jogador da seleção uruguaia que joga bem no Vasco desde que chegou. Então, se você começa a ter problema com esse cara, você já deveria ligar o sinal de alerta. Isso aconteceu também, se acertaram, mas enfim, a temporada seguiu assim. O Vasco conquistou ali a Taça Rio, né? Vai falar um pouco mais adiante. Mas foi uma forma da FERJ de deixar todo mundo um pouco... Cara, eu acho que é irrelevante até Taça Rio, porque, cara, é um campeonato onde nem você estar na final quando você ganha um turno, sabe? Nem é relevante, o Vasco nem na final esteve. Ano passado. Mas não esteve esse ano. Eles mudaram a regra. Se fosse é irrelevante, sabe? É realmente um título pra inglês ver, sabe? Ganhamos da Taça Rio, sabe? Esquisito. Na verdade, o estadual como um todo, ele faz parte, né? Ele é uma extensão da pré-temporada. O Gonzaga tem uma ideia pra formato estadual maravilhosa, quem ouve o podcast há um tempo. Aí seguindo é pra Brasileirão. Então rolou aí, o Vasco levou a Taça Rio lá pra dar uma fazegada na torcida, não fica mais nada, né? Mas enfim, então foi um ano assim, estranho, esquisito, terminou bem em termos de classificação, mas veio mais uma vez uma novela antiga nossa, que acabe agora, foi a questão da eleição. Aquela urna 7, né, com uma coisa bem esquisita, justiça entrou, enfim, tomara que diferente do que normalmente acontece quando tem questões judiciais, que isso se resolva de forma mais rápida, de forma séria, e finalmente o Eurico Miranda vai embora, já com a idade avançada dele, que ele se aposente, que ele vá curtir o charuto dele em outros lugares. Foi isso, 2017 pra gente foi isso. Eu particularmente acho que pelo bem do futebol, acho que o Eurico Miranda tinha que sair. Eu acho que tinha que ficar no Vasco só o Euriquinho. Eu acho que o Euriquinho tinha que ficar... Então aí tem pra manter a figura. A gente vascaíno, né? Pra manter a figura até. A gente tem uma solução boa pra isso. Na verdade, como o Flamengo ficou sem treinador, tendo o Euriquinho pra ser o treinador e o Eurico Miranda pra ser o cara. Acho que é uma excelente ideia, né? Que vai buscar ruim lá na Colômbia e perde pro então do Chile, que nem na Copa tá. Cara, o Euriquinho já treinou no Caxias. Vamos combinar que tem lá seu valor, né? Tá bom, então. Eu acho que o Eurico não deveria ser do Vasco. É uma figura do esporte brasileiro, do futebol Você brasileiro. não consegue Acho que tá no lugar onde não dá pra deveria. desvincular a imagem do Eurico Miranda do Vasco, né? Não dá. Vocês então, não tem problema, a gente sério. Diferente de... Não. Vocês já mandaram o Vasco pra cá, já sacanearam com a gente demais. Essa foi boa mesmo, viu? Essa foi legal. Mas vocês perderam a oportunidade. Tinha lá o Márcio Araújo e na hora de pensar, botaram no contrato que ele não podia ir pro Vasco. Obrigado, hein? Muito agradecido. Ridículo isso, foi ridículo. Eternamente grato por isso, tá? Gabriel Barros, 2017 para o Fluminense. Vice-campeão estadual. De certo, sobre o ano que colou. Vou começar falando de até um pouquinho antes de 2016, dezembro
de 2016, que foi anunciado Abel Braga, e também acho que assim, no meio do ano de 2016 foi anunciado Sornosa e Orejuela para o Fluminense para 2017, que iam se apresentar em 2017. Então a torcida ficou muito esperançosa pro 2017 do Fluminense, e não é pra mais nada. Abel campeão brasileiro em 2012, campeão carioca, já tinha feito ótimos trabalhos no tricolor e estava chegando aí para ser o treinador, o técnico que salvaria o Fluminense da luta contra rebaixamento ou qualquer outra coisa do tipo. E vinha de ótimos trabalhos, né? Assim, mesmo sem Fred, o Fluminense ele tinha revelado jovens como o Richarlison, como o Scarpa. Então já vinha de um trabalho anterior em 2016 em revelação de jovens muito bom. Então eu esperava muito do Fluminense, assim, ficando óbvio que um pouquinho mais do meio na tabela, mas uma briga assim por Libertadores não seria uma coisa muito distante, né? E o Fluminense começou o Carioca muito bem, ganhando vários jogos, né? Ganhando jogos até importantíssimos, como 3-0 em cima do Vasco, e ganhou o título da Taça Guanabara. E a torcida do Fluminense já estava até iludida com um lateral direito chamado Lucas, que hoje eu sou eternamente grato por ter saído do Fluminense. Mas... Ele saiu? Saiu. Foi pro Vitória. Quem vai ser o lateral do Fluminense, cara? O lateral direito do Fluminense para 2018 é Gilberto, inclusive tá jogando... assim, não sei quando é que vai ser postado esse vídeo, mas o Fluminense tá jogando na Florida Cup no dia de hoje, né, que a gente tá gravando, e ele já estreou. Ele e o Jadson, né, o jogador de... os dois jogadores foram contratados. E o Fluminense, ele terminou o Campeonato Carioca de uma forma muito boa, mesmo não tendo ganhado a Taça Rio. Ficou assim, foi eliminado na semi pelo Botafogo 1-0, e o Fluminense chegou à final do Carioca por ter... Jogo polêmico. O Fluminense chegou à final do Carioca por ter a Taça Guanabara em cima do Flamengo por 3-3, né? Não foi. Teve uma semifinal depois da Taça Rio. Foi um negócio muito confuso, as melhores campanhas. Cara, foi realmente confuso. E o Fluminense enfrentou o Vasco. E foi 3-0 de novo. Foi 3-0 de novo. E o Fluminense enfrentou o Flamengo depois de o Flamengo ter passado pelo Botafogo. O primeiro jogo foi 1-0 pro Flamengo e o segundo jogo foi 2-1 pro Flamengo. Inclusive eu estava no estádio nesse dia. Quase tomei porrada de flamenguista, mas... Muito bom. Foi que teve a cena do Orejuela correndo, voltando pro gol, tentando não impedir de tomar o segundo do Rodinei. E acabou que... Eu gosto do Orejuela, cara. Eu acho o Orejuela um muito bom jogador, mas esse lance foi sensacional. Parecia. Você viu o meme que fizeram que era o Palmeiras fugindo da Taça do Mundial? Eu vi já. Eu vi tiveram vários memes, né? Sobre isso. E o Fluminense, ele, além do Carioca, tava disputando a Primeira Liga. Não foi muito bem na Primeira Liga, já tinha ganho no ano anterior, mas foi só pra ganhar ritmo e dar ritmo para os reservas. Tanto que a maioria dos jogos você via gente como Nogueira, Marquinhos Calazans sendo titular e nem por isso... Renato Chaves. Mas Renato Chaves foi titular depois na metade da temporada. E o Fluminense, assim, não foi bem na competição, foi eliminado na semifinal pelo Paraná. Não, pelo Londrina, eu acho. Foi Londrina. Foi Londrina, Paraná foi o Flamengo, Foi pelo Londrina e acabou que não conquistou o bicampeonato. Era um título que assim, a torcida ficaria até feliz, mas não ligou tanto. Na Copa do Brasil enfrentou o Grêmio nas quartas, logo cedo, e oitavas. E foi eliminado rápido também. Não tão rápido quanto o Vasco, mas foi eliminado rápido por um 2-0. E um 2-0 no Maracanã.
E eu nem lembro quando é que foi o jogo lá no Porto Alegre, mas foi outra vitória do Grêmio. O que sobrou pro Fluminense foi o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O início do Campeonato Brasileiro do Fluminense foi espetacular e mostrava que a dupla de ataque com o Richarlison e Henrique Dourado daria muito certo assim pro futuro. O Scarpa já estava jogando no Campeonato Brasileiro, ele jogou os 38 jogos, jogou todos os jogos, assim, empatou. Foi só 4 jogadores na história fizeram isso, inclusive o Conca em 2010 pelo Fluminense fez também. E ele, embora estivesse jogando, né, no Fluminense, não estava jogando no nível do Scarpa de 2016, por conta da lesão que ele sofreu na semifinal contra o Madureira na Taça Guanabara, na primeira taça na Taça Guanabara. Na semifinal contra o Madureira. E o Sornosa vinha bem até e jogou assim as 2 primeiras partidas do campeonato. Era um cara que um equatoriano que todo mundo esperava que desse certo no Brasil, já estava assim dando, até que ele sofreu uma lesão, se eu não me engano foi contra o Galo, na segunda rodada do Brasileiro, e tirou ele de um bom tempo da equipe do Fluminense, o que deixou o meio-campo do time fraco, né? Os 2 meio-campos de armação sofreram lesões importantes, lesões assim, bem graves e sérias, e o futebol deles não foi o mesmo desde então. Mas mesmo assim o Richarlison vinha surpreendendo, até que não lembro nem em qual rodada, mas ele foi vendido pro Watford, da Inglaterra, e o Fluminense ficou sem ser o melhor jogador e sentiu a ausência do Richarlison, que era um cara de velocidade, mas era um cara assim, que por mais que o Richarlison não fosse afobado na maioria das vezes, ele era um cara esperto, ele era um cara que sabia cavar pênalti. Então, se você vê o Dourado, vem jogando muito na Premier League, vem jogando demais na Premier League, vem jogando muito bem na Premier League. Na fase atual dele, alguns meses da Copa do Mundo, eu não descartaria, tipo, eu sei que não vai, mas eu não descartaria no sentido de que, pra mim, ele estaria na Copa. Eu acho ele melhor que alguns jogadores que estão. O Tyson, por exemplo. Por exemplo, eu venho muito discutindo isso muito com meus amigos desde o ano passado. Até com o Firmino, eu acho ele melhor que o Firmino hoje. Hoje em dia, sim. Hoje em dia ele é melhor que alguns jogadores que o Tite. E o Tite já falou sobre ele em coletivas e diz que não descarta a possibilidade do Richarlison ir para a seleção. Mas foi sentido muito a ausência do Richarlison e o Fluminense tentou peças para repor o Richarlison, inclusive um deles está jogando ainda no Fluminense, que é o Robinho. Ele veio, se eu não me engano, do Criciúma. Ele veio do Criciúma da Série B. E o Abel vinha elogiando. Nunca nem vi. O Abel vinha elogiando muito o Robinho, dizia até que ele era mais inteligente que o Richarlison, mas não deu liga. No Fluminense ele não se encontrou. O time ainda sente muito a ausência do Richarlison, e isso foi até o final do campeonato. Mas um cara se destacou bastante também. Muitos diziam que foi por conta dos gols de pênalti, mas assim, eu não vejo desse jeito também, que é o Henrique Dourado, artilheiro do ano do Brasil no ano, artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Jô. E que na fase com o Richarlison ainda no Fluminense, ele chegou a fazer vários gols de pênalti e por conta realmente da capacidade do Richarlison de velocidade. De velocidade e de cavar o pênalti, né? O Richarlison cavou muito pênalti no Campeonato Brasileiro. E foi importante aí pro Henrique Dourado conseguir a sua marca. Até a saída. Um cava, outro bate. Até a saída do Richarlison
do Fluminense, o time vinha muito bem, vinha assim em sétimo, em oitavo, vinha e caindo, assim, às vezes ia pra nono, décimo, mas não passava assim de sétimo até o décimo, a décima colocação. Foi aí que... Primeira metade, né, cara? Primeira metade da tabela, o Fluminense era, assim, candidato, assim, até a ir pra Libertadores, era mais bem visto a ir pra Libertadores que o próprio Vasco. E mais um ano acabou com um trabalho ruim do Abel Braga. Na minha opinião, como torcedor, eu vejo um trabalho ruim do Abel Braga por conta de... O Abel Braga tinha uma formação titular no Fluminense que simplesmente foi esquecida. No início do ano estava dando muito certo, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara dessa forma. E aí o Fluminense... o Abel Braga acabou tendo que, por conta da lesão do Scarpa e do Sornosa, ele acabou mudando a formação, e a formação que não estava dando certo, ele continuou até o final do ano, né? E acabou perdendo várias outras partidas do Campeonato Brasileiro. O Fluminense terminou muito mal, mesmo tendo adversários fáceis, poderia ter ido para a Libertadores, mas teve uns tropeços. E acabou o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 14º colocado. Flertou o rebaixamento, né, cara? Por muito. Flertou o rebaixamento, chegou a quase entrar na zona, 16º, e terminou o Campeonato Brasileiro em 14º, ainda classificado para a Copa Sul-Americana de 2018. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense foi aquela equipe de altos e baixos, né? A última competição que eu quero falar foi da Copa Sul-Americana, que foi uma competição de altos e baixos da equipe. O Fluminense começou muito bem, inclusive vários jogadores da base se destacaram nessa Copa Sul-Americana, o próprio Marquinhos Calazans, Matheus Alessandro, foram jogadores muito importantes, e o Pedro, que chegou a fazer gol decisivo nas quartas de final. A primeira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense goleou e passou muito fácil eu até não... Como é que terminou mesmo a Sul-Americana pro Fluminense? Eu vou chegar nessa parte. Lembra-nos? Eu tô meio esquecido, cara. Eu vou chegar nessa parte, mas o Fluminense pegou na primeira fase o Liverpool. Ele ganhou de 2-0 no primeiro jogo, perdeu lá, mas perdeu de 1-0 só, e o Fluminense conseguiu se manter na competição. Na segunda fase, né, foi que ele pegou a Universidade Católica do Equador. Aqui o Fluminense deu um baile de 4-0, e lá o Fluminense ganhou de 2-1. Teve um golaço do Fluminense, foi acho que do Marlon, nesse jogo contra a Universidade Católica do Equador, que foi lá no meio da rua. A bola bateu acho que na trave 2 vezes antes de entrar. Eu não lembro muito bem desse gol. Foi um golaço. Teve um do Wendel. Foi do Wendel, isso. Foi do Wendel, isso. Foi isso mesmo, foi do Wendel. Foi quase... Eu tava no estádio também, né? Assim, qual o jogo do Fluminense do Maracanã que eu não vou? São poucos, são raros. Guerreiro, hein? Guerreiro de verdade. Em 2018 eu espero falar de novo no Maracanã vários jogos. Por isso que tu bebe, né, cara? Muita coisa faz sentido aqui. Porque entendeu essa? Esse programa tá indo lá na quarta-feira. Na quinta, amanhã, sai o meu outro podcast, o Recanto dos Vilões. A gente falou de bebidas alcoólicas, o Barros está nele. Ele bebe, ele tem tipo o que o Barros bebe, cara. O famoso B Barros. E aí terminou a Sul-Americana, quase terminou pro Fluminense nas quartas de final, quando encontrou a LDU. Um placar muito magro de 1-0 no Maracanã. Poderia ter feito muito mais, poderia ter feito uns 3 ou 4, mas o Fluminense acabou que apenas ganhou. Foi aquele livramento do fantasma da LDU, que nem muitos dizem, ou não, mas no Maracanã... Eu acho que o fantasma da LDU é em finais. Acho que se pegar na final de novo... Sim, em finais o Fluminense não consegue ganhar da LDU. Mas o time ganhou mesmo um placar magro e foi para Quito precisando segurar resultado.
E isso que prejudicou muito a equipe. O Fluminense não conseguiu manter e tomou 2-0 no segundo tempo. Tomou 2 gols muito rápidos, né? Logo assim que o Barcos fez o primeiro, o outro jogador, eu não lembro o nome dele, mas ele é filho de um dos Sebadios, filho do Sebadios, que disputou a final com o Fluminense em 2008. Ele fez o segundo logo de cara. E no final do jogo, já era 40 minutos, quase 42 minutos, o Fluminense precisava de um gol. E a bola simplesmente pocou na área, o Pedro chutou e fez o gol. E aí foi classificado para a semifinal e enfrentaria o rival, o Flamengo. Não, foi para o quartas, foi nas quartas. O Flamengo pegou na semifinal. Foi oitava de final, foi a LDU, eu confundi isso. E nas quartas de final pegou o Flamengo, o rival, e 2 partidas no Maracanã em promessa de jogão, né? O primeiro jogo foi 1-0 pro Flamengo, o gol foi acho que foi o gol do Everton. Foi um gol meio que cagado, né? Que foi bola cruzada na área, acho que do Everton Ribeiro. O Everton brigou com o zagueiro de carro. Não, o Everton chutou com gol vazio, que acho que o Arão tocou pro meio sem ninguém, uma parada assim. Mas foi um gol sem goleiro. Meio que sem goleiro, foi um gol achado. E as duas equipes faziam uma partida tipo, bem truncada, o Flamengo um pouco melhor, mas o Fluminense não deixando de criar algumas chances. E 1-0 na vantagem pro Flamengo. Na segunda partida, a torcida desacreditada já por conta de campanhas ruins no Brasileiro, campanhas assim, jogos ruins contra o Flamengo também, né? Tinha empatado de 1-1 logo no mesmo mês. Ia ser o oitavo Flamengo e Fluminense no ano. O Fluminense não ganhou do Flamengo, né? Nem nesse. O Fluminense não tinha ganho do Flamengo ainda. Porque ainda não ganhou isso. Eu não entendi isso aí. O Fluminense abriu 3-1, torcida esperançosa, mas tinha um garoto com uma camisa do Fluminense no estádio do Maracanã que ainda estava confiando que o time ia entregar, que o Fluminense ia entregar. E esse garoto era eu. Eu era essa pessoa e eu olhava e eu olhava pro relógio de 2 em 2 minutos. A cada 2 minutos eu olhava pro telão, que horas que esse jogo vai acabar, o Fluminense vai entregar, e não teve outro, o Fluminense entregou esse jogo. E foi eliminado da Sul-Americana e era o brasileiro que restava, o brasileiro já não tinha mais muita coisa e acabou que não conseguimos nada, conseguimos só uma vaga para a Sul-Americana de 2018. Esse foi o ano do Fluminense. E se eu precisar falar, só de Flamengo. Foi um dos poucos jogos do Flamengo que eu gostei da postura do time em campo, cara. Eu acho que foi muito mais o Flamengo do que o Fluminense, apesar do Fluminense ter recuado depois de fazer 3-1, que é normal no futebol, mas eu vi muito do Flamengo querer. Eu vi nesse jogo que ele fez em poucos jogos, tentar ir pra cima pra ganhar um jogo. Por isso que eu acreditei, porque normalmente ele não teve a postura que teve em campo naquele jogo. Então eu olhei assim e falei, possível, sabe? Só pelo jeito que o time jogou. Em outros jogos eu ia olhar pro time e falar, não, já era, 3-1 já era. Mas pelo jeito que a equipe se portou depois de tomar o gol, eu acreditei, cara. E eu só posso falar de... o Fluminense fez 3 contratações no meio do ano, além do Robinho, né? Que eu já falei, mas o Fluminense fez outras 3 contratações no meio do ano. 2 delas deram certo, que é o Richard e o Marlon. E uma delas foi a pior contratação do mundo, que meio que entregou o jogo pro Flamengo, foi Romarinho, todo torcedor do Fluminense odeia ele. Então, é só isso que eu queria terminar falando. Deixa eu contar uma história aqui. Estávamos lá sentados, aí eu fui e falei assim pra Barros, o Romarinho saiu do Fluminense. O moleque tava de roupa, ele pulou na piscina de felicidade. Aí depois eu falei que tava zoando. Essa história é real. Tem que ser, né, cara? Eu conheço vocês, eu sei que tá ligado? Pô, cara, 2017... Não tem como falar de 2017 Botafogo sem falar do começo do trabalho do Jair em 2016. O Jair pegou o Botafogo em 2016 na zona de rebaixamento. Todo mundo já dava o Botafogo como caído, até eu.
Mas ele veio e fez um trabalho surpreendente, tem que falar, no qual ele terminou em 6º lugar pela Libertadores e a gente foi Libertadores, né? Quinto. Caraca, a gente terminou em 5º, 6º foi o Paranaense, não foi? Caraca, Eu tô sabendo mais foi. do que você. Eu tô sabendo mais do que você da parada. A falta de costume de estar na fazer o Libertadores quê, né? causa isso. O primeiro campeonato que a gente tem que falar do Botafogo é a Libertadores. Libertadores, onde a gente teve um rendimento muito bom, levando em conta o que a gente tinha. A gente teve algumas lesões, tipo Leandrinho, Ayrton, mas depois eu falo sobre isso. A pré-Libertadores foi muito boa, a gente começou contra o Colo-Colo. Foram jogos muito diferentes do que eu já tinha visto do Botafogo. Eu vi um Botafogo diferente. Desculpa falar, zoar meu próprio time, mas eu não tô acostumado a ver Botafogo em jogo grande, jogando um campeonato que... Ué, cara, mas é... É muito gostoso isso, cara. Acostumado a ver o Botafogo jogando nada grande, não. Então... Não, sabe o que é melhor? É porque eu acho que ele é masoquista, cara. Sabe por quê? Porque o cara me vem e fala, não tô acostumado a ver o meu time jogar jogo grande. Aí ele vai torcer pra que time na Europa? Pro Real Madrid? Não, ele torce pro Tottenham. Acontece, mano. Você gosta de apanhar. Então, o primeiro jogo que eu fui no ano foi contra o Colo-Colo. Foi 2-1 aqui. Gol de Ayrton, gol antológico de Ayrton. Um golaço. Aí depois, a gente pegou... Aí teve o gol do Pimpão nos acréscimos lá no Monumental de Santiago. Um belo gol. Mentira, foi um gol merda. Mas foi gol, né? Fazer o quê? Depois a gente pegou o Olímpia. O Olímpia, aquela disputa de pênalti. Que o Gatito pegou 3 pênaltis. Chorei. Alô? Alô, não, tô ouvindo o que você tá falando. Eu tava esperando alguém fazer Estamos alguma aqui piada comovidos com o também Chorei, com o seu choro. Porque eu pensei, alguém vai fazer, Eu vou deixar também, outra pessoa fazer. Eu até estranhei, cara. Ninguém Eu pensei fez, que estava delatando minhas emoções sozinho. Aí o Gatito pegou os 3 pênaltis. A gente foi pra fase de grupos. O Botafogo bailou, desculpa falar. Só não bailou contra o Barcelona, mas foi... mas a gente passou a fase de grupos em primeiro. Em um grupo que tinha o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, o Estudiantes, que é um dos times mais tradicionais da Argentina, e o Barcelona de Guayaquil, que era o único que não ganhou a Libertadores alguma vez, e foi o que a gente não ganhou. A gente ganhou do Estudiantes, que tem, não sei... Mas foi bem surpreendente a nossa campanha de Libertadores. Ninguém esperava isso, eu acho. Alguém aqui esperava? O quê? Acho que o Botafogo chegar até as quartas. Depois a gente foi contra o Nacional nas oitavas de final. Foi bem estranho ver o Botafogo ganhando fora de casa de um time que pode-se dizer que tem um caldeirão lá no Uruguai. E aqui foi um baile 2-0. E o triste jogo onde a gente foi eliminado contra o Grêmio. Foi 0-0 aqui no Engenhão. E eu acredito que no segundo jogo o Botafogo até jogou melhor, mas a falta de experiência do Matheus Fernandes acabou ocasionando aquele gol do Barros. Quem passasse ali eu seria acho campeão. Que quem passasse ali ia O ganhar. Grêmio foi campeão. Sim. Exatamente. E eu achei que aquele jogo teve muita coisa, sabe? Por exemplo, tiveram muitos lances polêmicos. Com certeza. Eu achei que no Engenhão teve 2 lances polêmicos, que eu não vou dizer que foi pênalti pro lá no Botafogo, Gilson, não foi, claro que mas foi. que é duvidoso. É duvidoso. Não, vou dizer que é duvidoso, não vou ser, sabe, não vou chegar aqui e dizer foi pênalti. Mas poderiam ter sido marcados e não foram, se fossem marcados os 2 Era lances. Era improvável acontecendo, teria né, passado. cara? Então é lance de futebol, coisa de futebol. Então, o Botafogo fez uma campanha Sim. mais do que surpreendente. Foi. Sim. E com jogadores que eram totalmente desacreditados antes. E jogadores que se sagraram, tipo o Gatito, Bruno Silva. O Gatito era reserva do Muralha no Figueirense, cara. Para pra pensar nisso. Isso. A verdade é que o Botafogo foi o segundo melhor brasileiro na Libertadores, né, cara? Tirando o campeão, o Botafogo foi o que melhor... Mas quem passasse seria campeão na Libertadores, cara. Aquilo foi uma final antecipada. Sim. Eu tenho minhas dúvidas. Tá, eu também concordo. Então vamos lá. A Copa do Brasil, o Botafogo começou contra o Sport. Como é que acabou a Copa do Brasil? Acabou com muita tristeza, né? Cara, e o ano de 2007 do Botafogo foi o ano que eu mais acreditei que não foi ser campeão de alguma coisa. Tirando 2014, que a gente foi em segundo lugar do Brasileirão. Cara, eu achei que o Botafogo ia ganhar alguma coisa. E fui iludido novamente. Foi 2013. Foi 2013, que 2014, caralho. Eu estou sendo humilhado. Eu tô sabendo mais do que você, cara. É porque eu não tô acostumado a ter alguma esperança. Duvidoso, hein? Duvidoso torcedor do Botafogo aí, hein? Duvidoso. Meu ovo. Fica peludo aqui. Esperar uma rapaziada me xingando aí.
Então vamos lá. Começamos. Uma rapaziada me xingando, porque eu tô entendendo. Deus. Estou nervoso. Vamos lá. A gente começou contra o Sport. Passamos, acho que foi tranquilo. Aquele gol do Roger maravilhoso. Aquele homem quando ele jogava alguma coisa. Contra o Atlético Mineiro foi até bem surpreendente. A gente fez 3x0 aqui no Engenhão. Um 3x0, acho que indiscutível. O melhor jogo do Botafogo no ano. Onde até Gilson fez gol. Depois a gente pegou o Flamengo. O primeiro jogo foi bem polêmico, aquele lance do Muralha, que ele foi expulso e o Quadro também foi expulso. Muito polêmico. Eu comemorei demais aquela expulsão. Eu tava lá na hora, eu até estranhei, né? Porque não tinha reparado nada e o Muralha foi expulso, sim. O interessante é que o Muralha foi, os programas de estatísticas aqui, foi 2 expulsões do Flamengo só que foram vermelho direto. Uma delas foi o Muralha. Pega o vermelho pra você. Impressionante. Foi 0x0 e lá o Botafogo com uma atitude que ele começou a tomar depois da eliminação de Libertadores. Que foi o quê? Foi a gente tentar jogar nosso melhor jeito. Que seria o quê? Que seria os pênaltis. Que o Gatito foi um dos melhores pegadores de pênalti. Acredito que a estratégia do Jair Ventura era levar até o final para tentar pegar nos pênaltis, só que aquele drible do Berrio, no Vitor Luiz e o gol do Diego deu no Flamengo se classificando. E o Botafogo sendo eliminado, infelizmente. Ou felizmente para outras pessoas. O Carioca, eu acredito que o Carioca foi muito desvalorizado pelo Botafogo devido à pré-Libertadores. Eu acho que o Carioca vem se desvalorizando com o tempo. Você não pode comparar o Carioca atual com o de 89, porque valia muito mais, mas depois a gente fala sobre isso, tá? O Carioca do Botafogo foi bem ruim, se você olhar. Muita prepotência. Teve um jogo contra o Fluminense que o jogo tava 2x0 e viraram 3x2. Muito triste. E, cara, o Carioca do Botafogo foi bem ruim. Acho que foi um dos piores do Rio. Foi o pior do Rio, dos 4. O Flamengo foi campeão, o Fluminense foi campeão. Mas vamos ser justos também que o Botafogo tava muito preocupado até com a pré-Libertadores dos tempos do Carioca, então... Ninguém liga pra Carioca, gente, pelo amor de Deus. Então esse que é o papo. Por que a gente tá gravando esse programa mesmo? O Carioca foi muito desvalorizado. Por que a gente tá fazendo desvalorizado? Eu não entendi até agora. Agora falar da maior decepção do Botafogo no ano. Foi o brasileiro. O que a gente esperava do Botafogo no brasileiro? A gente esperava que a gente fosse pro Libertadores de novo. O que podia ser muito bem encaminhado, se não fosse alguns tropeços bobos, como a derrota pro São Paulo, pro Atlético Goianiense. É absurdo, cara. Eu acho assim, o que pesou muito no Botafogo ano passado foi porque o time foi perdendo muito jogador. E tinha um time limitado, né, teoricamente limitado. E foi perdendo muito jogador, cara. Foi assim, no começo do ano, foi perdendo outro, saiu muita gente. E o Botafogo é um time limitado, para você ter tantas competições, acabou pesando. Porque tava bem na Libertadores e tal, então focou na Libertadores, os campeonatos foram acabando deixando de resto. E a falta de jogador, saiu muito jogador. Pesou, né? Porque até na Libertadores tava vindo bem. Acabou a Libertadores, chegou a dificuldade, cada falta de jogador para repor uma posição, uma peça ou outra aí. Foi os trampos do barranco. Então, acho que também o culpado do Botafogo no título de Libertadores foi muito a questão da... Não vou dizer o egoísmo, mas eu diria a prepotência. Porque eu acho que, tipo assim, o Jair... vou falar do Jair. Ele viu o bom começo do ano que o Botafogo fez e levou em conta que seria fácil a gente pegar uma Libertadores. O que, em tese, era. Porque eu acho que da Chapecoense pra baixo, o campeonato não tava muito forte. Tinha o Atlético Mineiro, a Chapecoense brigando ali, mas o Botafogo conseguiu foi uns tropeços muito bobos. E teve uma entrevista que o Jair falou que não era obrigação dele buscar uma Libertadores. Eu que é estranho. Eu discuti muito com o amigo botafoguense, eu discuti muito sobre essa frase com ele, porque eu concordei em parte com o Jair Ventura. Eu só achei que ele não precisava dizer, mas eu concordava com ele.
Porque se você pegar no papel, existem 9, 8 times que no papel são melhores que o Botafogo. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, que pelo time que o Botafogo tinha não era obrigação. Mas pelo que ele vinha jogando, pelo futebol que o Botafogo tinha apresentado, até onde chegou, tinha sua obrigação, pelo menos pra torcida desmanter o bom futebol. O que a gente viu, pelo que a gente viu, era indispensável conseguir Libertadores. E também a gente também teve algumas rixas no elenco, como o Sassá, que saiu muito mal do time. O Bruno Silva, recentemente, que muita gente acha que ele não jogou contra o Cruzeiro, porque ele já ia ser contratado, eu até acho que foi. E o ano do Botafogo terminou com uma decepção, como quase sempre. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você acha que o ano do Botafogo foi ruim? Pegando um saldo todo, a Libertadores que o Botafogo fez, a semifinal da Copa do Brasil, como todo você acha o ano do Botafogo ruim? Ou bom? Qual o saldo que você tira do ano do Botafogo? Eu acho que foi ruim, cara. O Botafogo, pro Botafogo que a gente viu em campo, o ano foi ruim. Não levando em conta toda a situação. Mas a expectativa, pela expectativa que você tinha... Pela expectativa que eu tinha, foi até acima. Então, mas pela expectativa que eu fui criando durante o ano, foi ruim. A gente ia pra aquele jogo contra o Atlético Goianiense achando que a gente já tinha se classificado. E a gente vai lá e olha... Botafogo sendo Botafogo, né, cara? Vamos virar essa porra. Sim, cara. E eu queria falar de 2017, porque 2017 foi um ano muito bom pra mim. Pode não ter sido muito bom pro Botafogo, mas foi muito bom pra mim. Minha mãe não deixava muito eu ir aos estádios, porque ela tinha muito medo. E esse ano eu comecei a ir. O primeiro jogo foi no Colo-Colo e depois disso eu fui em todos os jogos do ano. E, cara, é demais, cara. Você ver sua torcida, você vê aquele time. Aquele torcedor solitário no estádio era você? Aquele cara sozinho. Sempre fui eu. Cheio vazio. Era levantando o mosaico de uma peça. De um. Era você. Eu sou a Shiva. Eu levanto todos os mosaicos. Aquele único torcedor sentado em 3 cadeiras do Engenhão era você, cara? Isso aí, o mosaico era uma placa, assim. Eu consegui em todos os jogos do ano e é sensacional. Você sente tudo. Bom, depois de fazer uma retrospectiva do que foi o ano 17 para cada clube carioca, né? Vamos agora fazer o contrário. Vamos falar o que? As expectativas para 2018 dos nossos rivais, né? Vamos falar um pouco o que nós rivais esperamos do time adversário. Mudar um pouco esse bate-bola aí. Começando por Nick. Nick, o que você acha que será o ano dos nossos rivais? Desses que ficam brigando pra ver quem é o maior rival do Flamengo aí. Cara, eu nem falei como é que foi 2007 do Flamengo, porque eu acho que a galera que acompanha aqui, ela acompanhou ao longo do nosso podcast, então nem perdeu esse tempo, entre aspas. Cara, eu acho que o 2007 do Flamengo... Acho que a gente não pode perder aqui a oportunidade de dizer que foi divertido, né? 2 vice-campeonatos. Foi divertido. Só é vice quem chega na final, né? Agora vale isso, né? Mas a questão é que vocês são vice pra gente, né? Vocês não ganham uma final da gente desde 89, né? Pergunta se alguém aqui era vivo em 89. Eu já tinha uma sensibilidade. O 17 também era vivo. Sabe qual é o 17? Aquele clube lá de... 87 também eu tava por aí, além de 89, eu também estava por aí em 87. É um ano interessante. Perdão, deixa eu pra lá. Pois é. Cara, eu acho que os times cariocas, eu vejo eles chegando mais enfraquecidos do que em 2017. Eu acho que a expectativa, pelo menos, para os times cariocas esse ano, eu acho que ela tá abaixo do que estava no ano passado. A exceção do Fluminense, eu vejo os times cariocas com um saldo positivo no ano passado, mas esse ano vai ser mais complicado. O Eurico Miranda fumou aquele charuto estragado, vendeu o Matheus Vital pro Corinthians. Não sei o que deu na cabeça do sapão maluco pra vender ele, mas o Eurico Miranda sabe o que faz, né? Ou não, pra mim ele sabe. Pra mim, deixa o homem trabalhar. Pra mim tá muito claro. Deixa o cara lá. Essa frase é equivocada desde Sarney, cara. O Eurico Miranda não sabe nada. Eu entendo. Mas pois é, o Vasco ele tá na Libertadores. Eu não consigo ver o Vasco fazendo a campanha da Libertadores como o Botafogo fez ano passado. Inclusive, eu acho o elenco do Vasco mais fraco do que o Botafogo tinha ano passado. Mas o Botafogo do ano passado foi muito Jair Ventura. Jair Ventura, exatamente. Talvez o Zé Ricardo tire alguma coisa, não sei. Eu ainda não sei até que ponto o Zé Ricardo é bom treinador enquanto ele é sortudo. Eu ainda não consegui chegar a uma conclusão quanto a isso. Mas ele pode fazer alguma coisa, algum milagre e levar o Vasco a uma posição alta, né? Eu acho que na fase de grupos o Vasco chega.
Não vou ser clubista de chegar, vai cair agora pro Deception, sei lá qual time que o Vasco vai pegar. Mas eu acho que já que chega na fase de grupos. O Vasco tá pra grupo de que time brasileiro na Libertadores? Cruzeiro. Não, Cruzeiro. Cruzeiro, o grupo do Vasco é difícil. Se realmente se confirmar o Vasco, vai ter Cruzeiro, Racing e Universidade Católica, Universidade do Chile, na U. É um grupo muito difícil. E aí é complicado. O Campeonato Brasileiro, cara, é muito difícil fazer prognóstico antes de começar. Então, mas fica por aí. O Vasco, o Campeonato Carioca é um dos 4, não tem como. Ele vai se definir mais pra frente. E eu acho que se eu fosse o Vasco, eu acho que eu apostaria na Copa do Brasil. Acho que é uma competição que o Vasco tem mais condição. Acho que é pro Vasco, sabe? Se ele quisesse tentar alguma coisa, acho que é. Eu já acho que o Vasco vai tentar um pouco mais chegar um pouco mais longe da Libertadores. Porque a Copa do Brasil, ele deve entrar, né, por conta da Libertadores, já numa fase mais avançada. E vai faltar elenco, a gente não sabe quem fica. O Vasco pode chegar avançado, se o Vasco conseguir manter um planejamento. Se ele chegar na fase de grupos, pro Vasco não vai ser um abismo tão grande, principalmente o sorteio foi muito injusto com o Vasco. O grupo que ele pegou é um grupo muito complicado. Só Cruzeiro e Racing já diz por si só. E o terceiro time do grupo ainda foi a Universidade do Chile, que é um time de tradição. Se o Vasco conseguir pegar uma terceira colocação do grupo e ir pra Sul-Americana, já é um bom resultado. Eu acho que o Vasco tem chance na Sul-Americana. O Campeonato do Flamengo pegou ano passado. O Vasco teria chance também, cara. Não seria de todo ruim. A sua palavra aí, planejamento, ela justamente ela não casa com o momento do Vasco, né? A situação lá é do tipo salário atrasado, quem sabe que vai ser o presidente na semana que vem. Esse ano vai ser mais complicado do que o ano passado. Porque ano passado o tumulto começou no final do ano. O Vasco tá igual o ovo, se o ovo faz bem ou mal saúde, é urna 7, tá valendo? Esse ano não tá, agora não tá valendo. Mas agora, uma coisa impressionante. O que não faz um Vasco na Libertadores mudar o Carioca inteiro? Olha só o que aconteceu esse ano. O fato do Vasco ter ido para a Libertadores mudou o cenário do Campeonato Carioca. Porque o Euricão, junto com o Feijão, né? Já mudou a expectativa, já mudou as regras. Nós teremos um Campeonato Carioca diferente esse ano. Talvez, ainda não podemos confirmar isso, mas a expectativa é ser um Campeonato Carioca com nível bem mais baixo, porque os times agora têm aval para colocar mais jogadores na competição, né? Então vão... 5, né? Isso, vão até ter 5 substituições durante os jogos. Então os times vão poder colocar jogadores, ter time alternativos e tudo mais, visando outras competições, no caso Libertadores. E como o Flamengo e Vasco... Deixa eu te falar, eu dei uma lida rápida no regulamento, eu vi que a única mudança que teve em relação ao ano passado, que foi aquela bagunça que tiveram três clubes levantando alguma taça, né, e a final não teve nada a ver com as 2 primeiras taças. A única mudança que eu vi que seria permitido ter 5 substituições, sendo que em jogo somente 3, ou seja, no intervalo o clube pode fazer 2, né? E além disso, 2 jogadores no banco. Mas eu não vi nada mais em relação à mudança. Essa regra maluca de 3 tipos de taça diminuiu, eu não sei se diminuiu ou tirou uma restrição de colocar jogadores. Então os times vão poder colocar jogadores de base e tudo mais. As inscrições, eu acho, eu não me lembro, não estou aqui com os termos técnicos exatamente, mas digamos o Flamengo agora vai poder colocar, vai começar basicamente com um time júnior, um time sub-20, eu não sei como é que vai ser a estratégia ainda. Mas então, Não deixaram pra... Exatamente. E aí, outros times que interessados nisso. O Fluminense, porque perdeu um caminhão de jogadores. O Fluminense esse ano tá afadado. É um ano fatídico pro Fluminense, que já começou totalmente desgraçado. A gente, até nós, rivais, estamos impressionados com o que está acontecendo com o Fluminense. Dispensou muitos jogadores, perdeu jogadores, ainda pode perder outros jogadores. O Vasco também está nessa pindaíba aí de eleição, o que é muito ruim para o planejamento, a palavra que o Nick usou, né? Como é que você vai planejar sendo que o presidente pode ser outro? Não se sabe muito bem o que vai acontecer. Eu acho que até um reflexo. Sim, era muito o que estava reflexo acontecendo com o Flamengo, né? Como é que a gente vai planejar se a gente não sabe nem quem vai ser o treinador, né? Tava acontecendo isso com o Flamengo até agora pouco. Assim, eu acho que a diferença do Flamengo para os demais clubes é que vocês tinham um elenco bom e manteve. O pessoal bom tá lá. Tipo, a galera que já tava lá continua lá e mais entrosada. Então acho que começa um ano com uma certa vantagem por ter um elenco forte e bem entrosada. Mudou o treinador. Isso já pode dar uma mexida ali. Mas considerando que o rendimento do Rueda não era lá essa maravilha,
chegou na final da Copa do Brasil, mas pegou dois adversários para chegar na final e perder a final. Não foi nada assim extraordinário. Talvez melhore. Vai ter um treinador nacional que não é incógnita, pode melhorar ou pode piorar. A expectativa não tá nas altas como o ano passado, né? Não tava rumo a Dubai como não tava. Isso, mas é o que eu falei, isso pode ser positivo, Sim. cara. Eu falei isso porque se espera que o Flamengo vá, o Flamengo não tá tão bem, a expectativa tá lá embaixo, ou então não tem tanto holofote em cima do Flamengo. Nesse momento os holofotes são todos no Cruzeiro. Exatamente. Cruzeiro, Corinthians. Então, justamente, se eu fosse flamenguista, eu estaria muito mais confiante esse ano do que no ano passado, só por um motivo: entrosamento. E é a primeira vez que desde que eu me entendo por gente, cara, é a primeira vez que eu vejo o Flamengo estar no Libertadores sem rumo a Dubai, rumo a Tóquio. Que pode ser muito porque toda hora que vai é isso. Isso é bom. Toda hora que vai é isso. Isso eu acho bom, cara. Foi o que eu falei. Mas tem que trabalhar. Foi o que eu falei no podcast passado, no programa passado, porque o Botafogo chegou no Libertadores ano passado sem uma expectativa muito grande. Tudo que viesse era lucro e chegou longe pra caramba. Foi um dos melhores, né? Como eu falei, o segundo melhor brasileiro na competição. Já o Flamengo foi rumo a Tóquio, vamos lá pra Dubai e caiu de primeira. Sendo que o elenco do Flamengo era um time estrelado, tudo mais, e o do Botafogo não. O Botafogo foi chegando lá com humilde e tal. Já o Botafogo esse ano a gente não sabe pra onde vai, né? Também tá aquela coisa de não sabemos o destino, o que os ares futebolistas traz pro Botafogo esse ano. Eu acho que o Botafogo esse ano... o Botafogo esse ano tem o risco de ser aquilo que a gente achava que ia ser no ano passado, mas o Jair conseguiu encaixar um time ali. Continua tendo um elenco que não é formidável. Mas sem o Jair já, né? Então, se não encaixar o treinador, que é o auxiliar. Pois é. Mas eu acho que o Botafogo perdeu as principais peças, cara. O Botafogo perdeu o Bruno Silva, o Botafogo perdeu o Jair Ventura, que eu acho que era a principal peça daquele time, por mais que não entrasse em campo. O principal impacto foi o Jair Ventura. Pois é. O Botafogo perdeu muito, sabe? Em relação ao Fluminense também, cara, tá uma incógnita. Ninguém sabe o que vai rolar ali. Exatamente. O Fluminense. Talvez de todos, o Fluminense tá sendo o pior. Felipe Tigrão. É o antigo auxiliar do Jair. Felipe Conceição. Que era auxiliar do Jair, tá? Ou seja, uma prata da casa, se não fizer mais. O Botafogo tá apostando que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Não, é uma aposta. O Jair era uma aposta e deu certo. É uma aposta. Olha, eu acho. Eu não iria de aposta, tudo bem. Então, eu acho que o Tigrão ele começou bem. Por quê? Porque ele não tá contratando vê um nome e contrata. Ele tá buscando algumas coisas desse tipo. Ele tá procurando alguns jogadores de lateral que jogam muito. Que são muito bons no contra um. E por enquanto ele tá procurando um centroavante que faça triangulação no meio e que corra para pegar a bola nas pontas. Ou seja, ele tá querendo um estilo de jogo dele. Ele tá procurando contratações para fazer um estilo de jogo. Tipo, ele não tá contratando um jogador só por contratar, sabe? Ele tá procurando um estilo de jogo e tá contratando em cima disso. Não, cara, agora, assim, eu acho que o Carioca esse ano vai ser muito de base. Principalmente o Flamengo e o Fluminense por falta de opções de mercado, talvez falta de dinheiro também. Vai ser muito isso esse ano, muita base. O Vasco, não sei como é que tá a base do Vasco, você vai apostar muito. O Flamengo vai ser muito base, porque ele percebeu ano passado, o Flamengo ano passado foi o time que mais jogou no mundo, né, em quantidade de jogos de 2017. E o calendário é muito apertado, então ele não vai forçar os caras a jogarem muito agora, na reta final vai apertar. Então vamos deixar pra cobrar mais fisicamente. Que é muito bom, você pegar e vai utilizar a base num campeonato mais fraco, tecnicamente, teoricamente, sim. É um campeonato mais relevante. Porque mesmo que o Campeonato Carioca fosse muito mais forte do que o brasileiro, não tem o mesmo peso de título. Então vamos deixar pra desgastar os jogadores com que vale realmente a pena, né, cara? Eu acho isso o pensamento certo, cara. Pra um time que tem um Agora, dentre os 4 carioca, temos um que vai flertar provavelmente a Série B esse ano. Eu vejo Fluminense. Eu vejo Fluminense também. Eu acho que o Vasco tem até o meio do ano, até o início do brasileiro, pra se organizar. E em teoria dá tempo. Tipo, o primeiro semestre vai ser perdido. Estadual. É pra levar, porque é clássico, ninguém quer perder. Agora, Copa do Brasil, Libertadores, só deve fazer figuração. E dá pra se conseguir ter parte do elenco que tá lá, mais alguns garotos, não vai brigar pelo título, mas eu acho que é suficiente para não cair. Já o Fluminense, para mim, é uma grande interrogação. Eu acho que o Botafogo é uma grande interrogação, mas eu acho que a aposta não tem certo errado. Sim, mas eu acho que o Botafogo é uma grande incógnita porque ele tem não só muitas apostas, mas
como um todo ele tem muitas incógnitas. Sabe que os jogadores que entram, eles são jogadores que ainda não tem um entrosamento, exatamente, não sabe como concordo. é que é o Botafogo. Vou dar um grande exemplo, o Flamengo contratou em 2011 o Ronaldo. Um bom jogador ruim não funcionou. Os jogadores que chegaram agora no Botafogo podem não funcionar. Sabe? Futebol tem disso. Então a gente tem que primeiro ver o entrosamento da equipe, tudo mais. O Botafogo é um time muito incerto. Não dá pra dizer se vai ser campeão brasileiro ou lanterna. Não dá. É incógnita. A tendência, eu acho que é ir mal, porque vai, ao longo do campeonato, ao longo do ano, vai ter que se ajeitar. Por isso que a tendência é ruim. Isso leva tempo, mas nunca se sabe. O Flamengo vai entrar na Libertadores, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Desculpa aí todos os flamenguistas do Flamengo Cast. Olha. Mas o Flamengo... Pra tirar da chamada esse botão. Pra saber. Então, o Carioca vai ou chegar na final ou vai ganhar. Até mesmo pelo elenco que tem, que é superior a todos os outros por muito, né? Diego, Guerreiro. Então, assim, são vários jogadores bons que para Brasil, assim, são muito bons, aliás. Vasco contratou, tinha tudo para ter um ano muito bom, mas o Eurico saiu no saldão, né? Anderson Martins, Matheus Vital, Nenê tá quase saindo, não sabe se vai sair ou não. Chegaram jogadores bons, assim, né? O Rio. Bom, o Rio é bom. Assim, é um centroavante que, por mais que seja. Melhor. Fiascos, né? Fiascos. E. Ele é mais ídolo do Atlético Mineiro do que de. Tá gravando, vai. Eu acho que o papo do. Tipo, é fato de que o Botafogo e o Fluminense viveram um jejum, mas eu acho que isso se deve muito à desvalorização que os campeonatos estaduais tiveram. Não só no Rio, mas em todo lugar. Porque a gente. Que o Carioca antigamente era um campeonato mais de referência. Por exemplo, eu ganho a final do Carioca contra o Vasco. Eu ganhei de um rival um campeonato. Mas atualmente não. Atualmente a gente dá muito mais valor. Acho que não se dá totalmente a que o Carioca ficou ruim, mas pelo crescimento das outras competições. É um bom ponto de vista, né? E até um pouco com o crescimento, com a globalização, vamos usar esse termo, eu acho que a rivalidade deixou de ser tão regional. Então você tem mais rivais hoje em dia, corintianos, palmeirenses, e assim vai. Então acaba que o campeonato estadual perde um pouco do peso, porque a rivalidade dos times, não que tenha diminuído, mas a rivalidade contra outros times se tornou até um tanto maior nos últimos anos. Então... O que sustenta basicamente o Carioca hoje em dia é mais rivalidade mesmo, do que futebol. É mais rivalidade do que futebol. Tem alguns fatores que ao longo do tempo contribuíram. A federação andou fazendo umas besteiras, né? Uhum. Não, Várias, eu prometi que eu não falaria de Ferg em nenhum momento nesse podcast. Nunca falarei de Ferg. Mas é difícil, né, cara? Você pega um jogo decisivo, tipo no sábado de carnaval, enfim, um jogo no meio da tarde, numa quarta-feira, um dia normal, clube demais. Eu acho que com o tempo deixou de ser estimulante porque ficou muito mais uma questão política em relação a clubes do que mesmo em prol de um bom campeonato. Ou seja, mudança de regulamento, você não entende regra. Pô, teve ano que tava nem pra entender o que tá acontecendo. Espera cada jogo e o comentarista falar o que ia acontecer dali em diante pra ter uma noção, porque acompanhar era complicado. Mais ainda, que sempre foi assim, mas tendo essa quase que sabotagens, né? Não intencionais, o estadual terminou ali e acabou. Você não erra mais nada daquilo. Acho que todo mundo se classifica para a Copa do Brasil, através do brasileiro, de outros lugares, né? Então, é bacana, joguei contra o rival, ganhei, ok, legal, uma semana comemorando. Mas não te leva a lugar nenhum. O brasileiro te dá outra eu acho que uma semana é muito. Eu acho que você comemora 4 dias ali, jogo, né? 4 dias ali, quarta-feira tu já não comemora tanto mais. Basicamente o que esperar do Carioca desse ano. Como o Aquino já falou, teve mudança de
3 substituições para 5, então já começa por aí, já começa de novo a Ferdi cagando na regra. Eu não achei essa regra ruim, não, cara. E eu achei. Também não, ruim, achei mas- excelente. Eu achei. Eu achei até certo ponto boa, mas eu achei que a Ferdi tá querendo fazer o que todo mundo tá querendo tornar público o que todo mundo já sabia, que é um campeonato de pré-temporada. Vamos fazer ser mesmo. Mas se for pra assumir, que assuma de uma vez e fala assim, beleza, temos campeonato de pré-temporada, vamos botar os moleques da base pra jogar, testar o time. De um lado... E é exatamente isso que os clubes fazem, né, no Carioca. Acabam que o Fluminense em 2016 2017 foi exatamente isso. Foi os moleques da base. E aí, no Carioca que revelou Gerson, por exemplo, Wendel, Scarpa, foram moleques que foram revelados exatamente no Carioca. Não foram só brasileiro, por exemplo. São moleques que vêm já desde... dá mais oportunidade para os times menores se expressarem também, porque só os 4 grandes têm evidência. Sim, é exatamente esse ponto que eu ia trazer, que é dos times pequenos, né? Porque, assim, Madureira, por exemplo, foi para semifinal o ano passado, no Campeonato Carioca passado. Boa Vista já foi para semifinal de Campeonato Carioca, por exemplo. Carioca não, mas Taça Guanabara, por exemplo, que é depois que a Taça Rio virou apenas um campeonato para times menores, e ano passado, se eu não me engano, teve a participação dos times maiores, mas não valia de nada. Os times menores começaram a entrar nas semifinais se eu não me engano, acho que o Boa Vista chegou a entrar na semifinal do Carioca, do próprio Carioca mesmo, mas o Madureira entrou na semifinal da Taça Guanabara. Então, esses times menores acabam pegando vagas de times maiores na semifinal, por exemplo, em semifinais, que até anos anteriores, nos anos 90, anos 80, Carioca era um título de expressão, né? Sim. Mas, nos anos 80, por aí, times abriam um monte de Libertadores pro final de Carioca. Sim. O peso era totalmente outro. O que vocês esperam dos clássicos esse ano? Começa por você, Barros. Então, os clássicos vão ser disputados, né, a maioria deles. O Flamengo é o time que mais tem chance de desequilibrar os clássicos, tem mais chance de uma goleada em cima, por exemplo, do Fluminense, ou até em cima do Botafogo e do próprio Vasco. Mas um Fluminense e Botafogo, por exemplo, pode ser disputado, pode ser e clássico é clássico, né? A gente nunca espera que isso vai acontecer. Mas eu acho que a chance tem, a chance de goleada tem, mas clássico é sempre disputado. O Fluminense e Flamengo ano passado, por exemplo, o Flamengo tinha um time muito melhor e o Fluminense empatou, claro. Tanto na final do Carioca, por exemplo, empatou. Da Taça Guanabara, por exemplo, empatou. Na final do Carioca tava ganhando, na Sul-Americana tava ganhando. Assim, clássico a gente nunca tem certeza do que vai acontecer. É sempre uma coisa muito imprevisível. Na visão de vocês, qual é a final ideal do Campeonato Carioca esse ano? Pra vocês serem campeões e tudo mais, afinal, o que vocês imaginam? Vamos lá. Eu posso dar minha opinião sempre imparcial? Sem clubismo. Eu acho ideal um Vasco e Flamengo. Vacilo, estou sendo imparcial, tá? eu vou dizer porque eu acho ideal um Vasco e Flamengo, obviamente, né, puxando sardinha pro Vasco. Mas eu acho que, se for os elencos, pelo menos o que a gente tem encontrado até agora, eu vejo bastante do que existia no final da temporada passada desses dois times. Obviamente, né, o Vasco vai estar dividido com a Libertadores, que é pedreira, então pode ser que não tenha o elenco próximo do que terminou a temporada para colocar em campo. Mas se eu só considerar que esses dois clubes terminaram nas melhores posições da tabela e mantiveram o Vasco no elenco, pois o Vasco teve uma perda importantíssima, que foi o Anderson Martins. E o Vital? Ele realmente encaixou bem ali. Mas fora o Anderson Martins, eles não perderam nada, ninguém mais muito relevante. Pode falar. Matheus Vital, cara. Matheus Vital. Então, mas o Matheus Vital. E a lateral direito do Vasco? Mas o Matheus Vital era reserva. O lateral direito o Vasco alternou entre o Madison e o Pikachu.
O Pikachu continuou. Por que o Vasco teve aquele negócio da cara de luz, cara? O Pikachu podia ter ajudado, cara. Vacilaram, né? Mas assim, lateral direito, o Vasco negociou o Madison, que jogou como reserva em vários jogos. Ele não foi titular, ele voltou a ser titular ali na reta final, mas não era uma unanimidade. Tinha ali o Pikachu que jogou mais que ele no ano, mas também não é essa maravilha, mas enfim, tá ali. Quem deu realmente uma modificada naquele grupo foi o Anderson Martins. Tanto é que quando ele ficou fora um períodozinho, o Vasco teve dificuldade em conseguir resultados. Mas por outro lado, a zaga que estava lá desconhece um pouco mais. O Breno e acho que o Paulão saiu também. Enfim. Então, nesse aspecto o Vasco perdeu bastante. Né? Mas no meio, o Vital é uma promessa, mas ele era reserva. A gente tem mais alguns garotos que também entraram, que podem voltar a entrar. E o Nenê continua. O cérebro daquele time é o Nenê. Então, se eu olhar para o ano passado e analisar como terminaram na tabela esses dois clubes, para mim seria uma final interessante, né? Considerando que os dois mantiveram. Mas não acho impossível que os demais façam aquilo que a gente sempre fala. São clássicos e, cara, 1-0, você elimina o adversário e você vai pro jogo. Vai pro jogo seguinte, né? Então, a final ideal do Carioca de 2018 seria eu não sei, para televisivo, o ideal mesmo seria o Flamengo e Fluminense, até mesmo pela rivalidade histórica, assim, não que a rivalidade contra o Vasco seja menor, que Fla-Flu seja menor que o Flamengo e Vasco, por exemplo, ou o Flamengo e Vasco seja menor que o Fla-Flu. Mas é que o Fla-Flu é mundialmente conhecido, né? Assim, se você for sei lá, nos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo, você vai perguntar, você conhece Flamengo e Fluminense? Alguém já deve ter ouvido falar, provavelmente. Mas um Flamengo e Vasco mundialmente seria um pouquinho menos conhecido. Então, a TV faturaria mais com um Flamengo e Fluminense. Mas em questão de futebol, atualmente Flamengo e Vasco têm as duas melhores equipes do Rio de Janeiro. O Vasco ainda continua com o Nenê, assim, não que o time do Vasco seja extraordinário, mas que ano passado mostrou que saberia jogar com o estilo de jogo implantado pelo Zé Ricardo. Então, em questões futebolísticas, eu acho que o Vasco e Flamengo seria uma final mais assistível. Eu acho, pra mim, a final ideal seria Botafogo e Portuguesa, né? Seria um confronto. Só assim, né? Confronto muito. Não. É um confronto muito difícil. Tô brincando. Eu acho que o confronto ideal pro Botafogo ganhar é contra o Fluminense. Não, porque eu tô igual o Barros, tô imaginar. Afinal, vai ser Botafogo e Fluminense, gol contra de Cavalieri, que nem tá jogando. Gol contra de Ele vai entrar no jogo. Vai. Tô falando. O Cavalieri foi assim, ele rescindiu o contrato com o Fluminense pra assinar com o Fluminense de novo. Isso aí. Ele rescindiu pra assinar. Gol contra do massagista. Gol contra do massagista. Nossa, aquele lance que o massagista... O massagista vai entrar pra fazer um gol e vai ver que foi no gol errado. Enfim. Os dois times que vêm melhor preparados são o Vasco e o Flamengo. O Flamengo, por ter um time já do ano passado, bem entrosado, o treinador pode ser uma diferença nisso, de querer implantar um estilo de jogo diferente, mas eu acho que pro começo do ano ele não vai querer, não. E o Vasco, eu acho que ele vai se complicar mais pro meio do ano com a questão salarial. Mas pro começo as contratações são até boas, e a final mais provável eu acho que é Flamengo e Vasco. Mas como a base vai entrar forte e todo mundo que é da base quer mostrar serviço, eu acho que o Carioca é uma incógnita. Mas em questão de elenco, dos melhores elencos, é Flamengo e Vasco. Beleza, vou dar minha opinião aqui, eu quero fazer uma viagem no tempo com vocês antes disso. Eu quero voltar para 1999, onde ocorreu o gol do nosso queridíssimo Rodrigo Mendes. Eu acho que alguém que vai lembrar. Passou-se 2 anos, o Flamengo foi campeão de novo, em cima do Vasco. Em 2001 aconteceu uma pintura de Dejan Petkovic, acho que as pessoas lembram, e o Flamengo sagrou-se tricampeão em cima do Vasco. Alguns anos se passaram, chegamos a 2007, onde Renato Augusto fez uma bela pintura no meio da rua contra o Botafogo. 2 anos depois, o Flamengo novamente foi campeão, e 2 anos depois
nos pênaltis, o Flamengo tornou-se tricampeão contra o Botafogo. Esse ano, assim como ano passado, eu quero o Fluminense na final, porque ano que vem eu quero o tri contra o Fluminense. É só isso que eu quero. Eu quero o Fluminense na Fechar uma trinca. Eu quero completar o álbum. Eu quero completar o álbum do tricampeão. Eu vou falar uma coisa também com certa relevância. É que antes do ano passado, vocês levantarem a taça, vocês estavam acho que há 3 anos sem ganhar, né? O estadual. Não, 2. De repente, O Flamengo ganhou em 2014. de repente você aproveitaram. Flamengo ganhou em 2014, foi. Talvez vocês tenham aproveitado esse período para disputar um pouco do campeonato. Sei lá, vai que tu lembra do campeonato. Em cima, olha, gol de Márcio Araújo no Vasco, último minuto. Só fala isso. Aquele roubado mais gostoso. Roubado mais gostoso. A gente pode concluir esse podcast subindo o hino do maior time do Rio, por favor. Eu gostaria que você subisse o hino do América, por favor, pra acabar com esse podcast. Exatamente isso que eu tava pensando. Sobe o hino do América, por favor. Vai acabar com o podcast ao som do Rio, realmente o melhor time do Rio. Porque tá demais. O maior do Rio. O maior do Rio. Sobe o hino do América. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é toda. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio e Tumulto. Realização: flamengocast.com.br